Meus irmãos, é uma bênção, é sempre um privilégio podermos receber e obedecer a essa missão, né? Essa convocação que é tão primordial, tão nobre, que é de expormos a palavra de Deus e podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, Salmo 119, eu quero ler com você a partir do versículo 113. Salmo 119, nós leremos a partir do versículo 113 até o versículo 20. Acompanhe comigo então a leitura. E então, eu vou orar mais uma vez com os irmãos, para que o Senhor nos conduza aqui e nos dê o entendimento da sua palavra. Diz assim então a palavra de Deus: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os inimigos, todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Versículo 120. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, eu quero te louvar, porque mais uma vez podemos abrir tua palavra e lê-la. Mais uma vez podemos ouvir tua voz através da exposição da tua palavra. E agora então eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza pelo teu Espírito ao entendimento da tua Sagrada Escritura, à compreensão da tua santa lei, e que ela seja aplicada ao nosso coração, de forma a produzir em nós uma piedade genuína, um amor verdadeiro pelo Senhor, pela tua santa lei, para que ela nos conduza todos os dias de nossa vida. Em nome, por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Queridos, eu quero, antes de entrar no texto propriamente dito, voltar com você ao versículo 105, porque a partir do versículo 97 até o versículo 120, nós temos uma mesma temática sendo desenvolvida, apesar do que o Salmo inteiro desenvolve a mesma temática, mas como ele é dividido em 8 versículos, correspondendo à letra do alfabeto hebraico, não é um acrônimo, é um acróstico. Então, cada versículo, a cada 8 versículos, nós temos a primeira letra de cada um desses versículos, nos blocos de 8, começando com a letra correspondente no alfabeto hebraico. Então, apesar de que a lei do Senhor seja a temática principal de todo o texto do Salmo 119, em alguns desses blocos especificam um pouco mais a relação que nós temos com essa lei e os efeitos, aquilo que ela produz, como ela deve ser encarada por cada um de nós. À medida em que ele desenvolve o Salmo, ele nos aponta para essa lei de uma forma específica. Então, a partir do versículo 97 até o versículo 20, nós temos aqui o salmista apontando o que seria a centralidade da temática aqui, aquilo que no versículo 105 ele nos expressa aqui dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. A palavra caminho, no Salmo inteiro, no Salmo 119, traz a ideia da nossa vida, a nossa vida como um todo, o caminho que fazemos na vida, a nossa jornada aqui, do momento em que nascemos até o momento em que o Senhor nos conduz à sua presença. Esse é o caminho pelo qual ele diz, ou ele se refere aqui nos Salmos. No versículo 1, então, ele diz que, leia comigo, por favor, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Observe, a ideia de repreensão no caminho, a irrepreensão no caminho, é uma ideia daquele que anda em sua vida. A sua vida está na lei do Senhor. Aqui ele aborda uma temática, mas para que a gente compreenda um pouco desse aspecto, a partir do versículo 113, quando o salmista, então, no versículo 105 diz que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é uma ideia em que eu e você precisamos compreender toda a nossa vida como precisando estar debaixo da condução da palavra de Deus, mas não apenas a nossa vida, que é o caminho como um todo, precisa estar debaixo dessa orientação, como uma orientação última, como um fim último que eu e você devemos almejar e buscar em nossa vida, como também a palavra de Deus é a que nos guia a cada passo da nossa vida. Ela nos guia nos detalhes, nos aspectos mais essenciais, nos menores aspectos da nossa vida. A palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus é que precisa, então, conduzir toda a nossa vida. Ela é a fonte de todo o caminho, de todo o conhecimento, de toda a estrutura ou estruturação que eu e você precisamos ter e desenvolver em nossa vida. Ela é a nossa guia, ela é a nossa conselheira, ela é aquela que nos conhece, ela é aquela que prescruta o nosso coração, assim como o Salmo 19 afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. No versículo 7 ele nos afirma isso, numa ideia de que essa lei do Senhor é aquela que faz com que eu e você possamos voltar ao lugar de onde nós caímos. Isso é uma referência àquela criação primeira que o Senhor planejou e projetou para toda a humanidade. Como o Senhor nos criou e viu que tudo era muito bom. O que o salmista diz é que a palavra de Deus é que é a fonte para nos trazer a essa restauração primeira e perfeita que eu e você, todos os seres humanos, almejam para a sua própria vida. Volte seus olhos ao texto, mais uma vez. O salmista, então, conclui, no último bloco aqui, até o versículo 112, afirmando, então, que ele induz o coração. A palavra hebraica traduz uma ideia de um esforço, ou até mesmo de uma violência, impelindo o coração a esse guardar, a essa obediência dos decretos de Deus, para sempre e até o fim. Repetindo a ideia que ele inicia no versículo 105, mostrando que a lei do Senhor ela é para a nossa vida como um todo, mas também para cada aspecto, cada passo em que a nossa vida precisa ser conduzida. Então eu induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre e até o fim. É constantemente, continuamente, para sempre e sempre. À medida em que eu caminho, eu induzo meu coração todos os dias, porque reconheço o quão enganoso o meu coração é. É por isso que ele inicia agora, versículo 113, que nós lemos, afirmando que aborrece a duplicidade, porém ama a lei do Senhor. James Houston, em um livro clássico que ele trata sobre aconselhamento bíblico, o James Houston foi alguém que restaurou e que resgatou
novamente essa temática na igreja, fruto que vem sofrendo com um liberalismo teológico profundo. A partir do século XIX, a igreja foi absorvendo conceitos seculares para a condução, o tratamento da alma, do coração, da mente humana. O James Houston, me permita guardar aqui e cometer talvez um exagero, mas talvez ele é quem tenha resgatado de fato a visão bíblica para os nossos dias a respeito de como nós precisamos conduzir o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Ele afirma que os problemas padrões que as pessoas ou que a humanidade exibe hoje em dia podem todos eles ser vistos, compreendidos na narrativa de Adão e Eva. Todos os problemas que temos desde o Jardim do Éden já estão expressos e revelados, pelo menos de forma primária. Eu quero vincular isso, vocês leram aqui a pergunta do catecismo, eu quero voltar e pensar com você no capítulo 4 da nossa confissão, porque ela afirma que da corrupção original, do pecado original, do primeiro erro que cometeu os nossos pais, pela qual ficamos totalmente indispostos, aversos ou antagônicos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal. Observe, isso é antropologia bíblica, isso é aquilo que a palavra de Deus nos afirma sobre nós mesmos, isso é aquilo que a palavra de Deus afirma sobre a humanidade. Somos totalmente inclinados a todo mal e totalmente inclinados a toda transgressão. Mas as transgressões atuais que nós cometemos, todas elas procedem do pecado original. Ou seja, toda a problemática que é exibida em nossos dias, da maneira mais diversa possível, toda ela, nós encontramos a sua origem, o seu relato, desde a narrativa de Adão e Eva, no princípio de todas as coisas. No capítulo 6, desse mesmo capítulo, do capítulo 4 da nossa confissão, afirma então que todo o pecado, tanto o original como o atual, sendo uma transgressão dessa lei de Deus, essa lei que é a lâmpada para os nossos pés, a qual eu e você devemos amar, como o salmista diz, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Todo o pecado é a transgressão desta mesma lei, lei de Deus, e é contrário a esta lei de Deus. E por isso, ele torna a cada um de nós, pela própria natureza do pecado, culpado, e torna cada um de nós, por essa culpa, sujeito à ira de Deus e à maldição que está na lei de Deus. Não apenas o pecado original, mas os nossos pecados, ele nos expõe a essa realidade. Ele nos põe debaixo dessa realidade, que é as consequências da punição que há na própria lei de Deus para aqueles que a transgridem. Então, esse parágrafo conclui dizendo, e aqui eu quero pegar o meu ponto principal. Portanto, exposto à morte, com toda a miséria espiritual, temporais e eternas. Observe, a miséria que o nosso pecado gera, ela não tem consequências apenas eternas. Ela não vai trazer para nós consequências apenas de uma morte eterna e uma separação eterna de Deus, nos mandando para o inferno, mas ela tem consequências temporais. O que isso significa é que o pecado que eu e você produzimos e praticamos, a quebra da lei de Deus, traz consequências, e as consequências aqui são chamadas de misérias. Toda a miséria espiritual. O pecado produz uma miséria na humanidade, mas também produz uma miséria na nossa própria caminhada de vida aqui.
Por isso, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Porque o pecado, ele produz em nós, produz em nossa vida, ele gera em nossa vida consequências, e muitas delas que vamos conduzi-las, ou vamos conviver com elas para o resto de nossas vidas aqui. São as consequências da quebra da lei de Deus. Eu quero pensar, então, que há pelo menos 3 fontes para que nós possamos identificar os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas crises, as nossas angústias, a nossa miséria, o nosso sofrimento. Há pelo menos 3 fontes elementares que nós usamos para poder identificar quais são os nossos problemas, dores, sofrimentos, por que eles estão sendo causados, e há pelo menos 3 fontes para que a gente possa identificar como é, então, que nós tratamos os nossos problemas, as nossas misérias, os nossos pecados, porque toda miséria vivida aqui na terra é fruto, inviolavelmente, do pecado. A palavra de Deus, assim como estamos lendo aqui, é essa primeira fonte fundamental e primária. É esta fonte que eu e você devemos ter como essencial para conduzir o nosso caminho. Ela é a lâmpada e é a luz. Ela é esta fonte. Mas, obviamente, existem fontes secundárias. As outras 2 fontes que eu quero nomear aqui seria a própria experiência humana. Nós nos conduzimos na nossa vida não apenas pela palavra de Deus, mas nos conduzimos pela experiência. A experiência que temos em nossa vida faz com que nós possamos julgar alguns outros momentos, algumas outras situações e tomarmos as nossas decisões. Embora saibamos que a nossa experiência ela não é absoluta como verdade. Só há uma verdade, só há um ser que é imutável, e esse é o Senhor e a sua palavra. Mas tomamos as experiências como um padrão, como uma referência para nos guiarmos em nossa vida. Quero pensar com você que dentro desse mesmo aspecto da experiência humana, não apenas a nossa experiência individual é o parâmetro que nós temos ou pegamos para tomarmos decisões, como também a própria experiência da humanidade. A experiência da humanidade é aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Aquele conhecimento que nós vamos, à medida em que o tempo passa e a história vai se desenvolvendo, nós vamos adquirindo alguns conhecimentos no decorrer da história e vamos julgando aquilo que foi certo, aquilo que deu errado, aquilo que não deu, e vamos então tirando conclusões e assumindo alguns padrões para não apenas resolver os problemas sociais, não apenas resolver o problema dos governos, mas para resolver também o problema do nosso próprio coração. Resolver o problema da nossa alma. Nós vamos usando a experiência humana para poder resolver esses problemas, essas crises, ou, como a nossa confissão afirma, a própria miséria humana e os sofrimentos que o pecado gerou na humanidade. E essa humanidade que sou eu e você, todos nós, juntos, sofrendo nossas dores individuais, sofrendo nossas crises individuais, nossa miséria individual, mas também desfrutando da miséria que todos nós produzimos coletivamente. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo que está debaixo de pecado. Por isso, eu quero pensar que essa terceira fonte não seria apenas as experiências, mas o nosso próprio coração. E quando afirmo que o nosso próprio coração é uma dessas fontes para que nós julguemos e nos guiemos em nossa vida, eu quero pensar que quando olho para a situação que o outro está vivendo, eu julgo pelo meu próprio coração. Quando eu olho para a conduta de alguém, eu olho e tomo como parâmetro o meu próprio coração para poder definir, muitas vezes, o que o outro está fazendo, definir nas suas motivações. Quando julgo pelo meu coração e sei do miserável que sou, sei das coisas que sinto em meu coração, eu passo a olhar para os outros com a mesma desconfiança. Em um determinado sentido, isso é bom. Em outro aspecto, isso é extremamente perigoso.
Mas o que eu estou afirmando aqui é o que é o padrão, é como fazemos. Nós julgamos por aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. É neste sentido que o contexto em que nós lemos aqui das Sagradas Escrituras está tratando e colocando como um tema central. Seria as fontes que eu e você podemos ter como padrão de conduta e de norma para a nossa vida, as fontes que nós criamos em detrimento ou em contraposição à fonte que o Senhor deu para nos conduzir em nossa própria vida. A fonte que eu e você não teríamos, como em toda a nossa experiência humana, conseguimos alcançar. A verdade que eu e você, por mais que pudéssemos buscar com toda a força que há no nosso ser, jamais conseguiríamos alcançar e encontrar, se o Senhor assim não nos tivesse revelado, entregue, dado, concedido. O Senhor foi condescendente com a humanidade quando resolveu, então, revelar a sua palavra, a palavra que de fato nos conduz. Então, volte os seus olhos ao texto. Nós estamos falando dessa revelação do Senhor. O salmista diz, então, aborreço a duplicidade. Nós não teríamos tempo aqui para que nós identificássemos cada aspecto dos textos anteriores que nos leva a compreender essa duplicidade, não se referindo aos malfeitores, não se referindo a homens falsos, não se referindo aos que perseguem o salmista, mas referindo-se, sim, às fontes de conhecimento e de entendimento que a humanidade pode ter e pode buscar como guia, como um elemento que conduz a sua vida. É por isso que ele faz a comparação com aborrecer a duplicidade, mas amar a lei de Deus. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: eu aborreço todas aquelas fontes de conhecimento que se apresentam a mim como elemento, como força para me conduzir como verdade. Eu aborreço a duplicidade de informações que muitas vezes eu busco para compreender o meu próprio ser, para discernir o meu próprio ser, discernir o meu pecado, discernir as motivações do meu coração. Eu aborreço tudo isso porque eu amo a lei do Senhor. Há nos versículos anteriores o salmista dizendo que jurou e confirmou o juramento de guardar os retos juízos. Observe o versículo 106. Ele jura e confirma o juramento de guardar os retos juízos de Deus. A ideia que traz o texto é de um momento solene, em que ele se apresenta de fato diante de Deus, dizendo: Deus, eu não terei absolutamente nada em paridade com a tua palavra. Nada se comparará na minha vida à autoridade que a tua palavra tem para discernir meu coração, para discernir meus caminhos, discernir meus sentimentos, discernir meus pensamentos, discernir absolutamente tudo para que eu possa me conduzir pelos teus retos caminhos, porque a bem-aventurança está naquele que tem o seu caminho irrepreensível. E somente a palavra, somente a lei, somente o juízo, somente os mandamentos do Senhor é que pode fazer com que nós nos guiemos por um caminho de bem-aventurança. Nos versículos seguintes, ele vem confirmando, então, aquilo que afirma aqui no versículo 113, afirmando, então, que se a lei dele é aquilo que ele ama e aborrece todas as outras fontes para conduzir a sua vida, como a palavra de Deus faz, sendo luz, sendo lâmpada para os seus caminhos, os seus pés. Versículo 14, então, ele afirma que o Senhor é o refúgio dele, que o Senhor é o escudo dele e que é na palavra de Deus que ele espera. Observe, todos os relatos que ele traz nos versículos anteriores, são bastante versículos, por isso nós não vamos voltar aqui a cada um deles, mas há momentos em que o salmista relata da angústia da sua alma.
Ele relata a sua alma como um odre que está recebendo o calor do fogo e se esmiuçando, ressecando-se inteiro, perdendo toda a sua elasticidade e vida. Ele relata aquilo como a alma dele está profundamente esgotada. Mas ele então diz assim: mas eu confio na tua lei, vivifica-me segundo a tua palavra. Você sabe o que é isso? Nós achamos que a nossa geração, a nossa época, é que tem muito conhecimento. O desconhecimento da história faz com que a gente acredite muitas vezes que no nosso tempo, os homens são mais inteligentes. O salmista escreve em uma época, querido, em que o conhecimento científico está em plena ebulição no mundo inteiro. Os assírios, os babilônios, eles não eram pessoas ignorantes. Eles desenvolveram muitos conhecimentos, desenvolveram muitas percepções e afirmaram muitas coisas a respeito da própria natureza humana. O que o salmista está dizendo, acreditando eu, não acredito que o autor deste salmo seja Davi, só para... não vamos nos ater aqui a isso, porque sendo Davi ou sendo Esdras, que é o que eu acredito que seja, não vai fazer diferença para o entendimento do texto, porque os dois amam a lei do Senhor, os dois usam a lei do Senhor para combater os inimigos, e os dois precisaram ser corajosos o suficiente para manter-se abraçados, apegados a essa lei do Senhor. Por isso, no entendimento, não... Mas eu gosto de imaginar Esdras recebendo toda aquela rebordosa para reconstruir o templo, sendo alvo de muitos inimigos ali, e ele, então, diante de todas essas crises e batalhas, escrevendo do valor da lei do Senhor em um momento em que o povo já havia mais de 70 anos que não tinha tido o acesso à lei do Senhor. O povo estava completamente desconhecido, completamente ignorante à lei do Senhor, e ele é aquele que, quando lê a lei do Senhor, faz com que toda a congregação, o Senhor, pelo seu Espírito, faz a sua congregação inteira chorar, prantear, porque agora estão, depois de décadas, voltando a ouvir a lei do Senhor. Isso é maravilhoso, querido, porque a humanidade não mudou. Geração vai, geração vem. A tendência do nosso coração é nos afastarmos da santa lei do Senhor. Mas o fato é que ela é poderosa o suficiente para que no momento em que eu e você abramos novamente essa lei e nos voltemos novamente para ela é poderosa para fazer com que o nosso coração deixe todas as influências e fontes que nós muitas vezes estamos tendo como verdadeira em nossa vida, e fazendo com que nós nos voltemos para guardar e para ter somente a lei do Senhor. Versículo 114, como refúgio, como escudo. Versículo 115, apartai-vos de mim, os malfeitores, porque eu quero guardar os mandamentos de Deus. Versículo 116, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, não permitas que a minha esperança me envergonhe, sustenta-me e serei salvo. Observe, o clamor do salmista é para que Deus haja conforme a palavra dele. Os malfeitores aqui ganham agora uma conotação. Quem são os malfeitores? Não são necessariamente homens violentos, mas são aqueles que se levantam contra a autoridade da palavra de Deus. Aqueles que se levantam contra os decretos de Deus, contra o juízo de Deus, contra a vontade do Senhor, que foi revelada em sua palavra. Todo conhecimento que surge nesse mundo, todo conhecimento que é produto da nossa experiência humana, que é fruto dos nossos estudos, quando eles se levantam em oposição à palavra de Deus, nós podemos considerar, querido, como fontes de conhecimento que nos fazem todo o mal. E o mal que ele nos faz, o salmista nos diz, versículo 18, 118, a parte B do versículo, porque a falsidade deles, porque falsidade é a astúcia deles. A verdade aqui é que todo conhecimento que se levanta para se opor
a sã doutrina, ele se levanta de maneira sutil, falsificada, embelezada, de maneira que muitas vezes nos convence, de maneira a agir de conformidade com as cogitações do coração do homem. Assim como Jesus afirma que Satanás cogita não das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Observe, para desviar o nosso coração da palavra de Deus, da sã doutrina, conduzindo todo o aspecto do nosso ser, cada parte do nosso ser, que eu não entendo como estando dissociada, mas somos um ser único, somos uma unidade perfeita, criados à imagem de Deus. Quando eu e você estamos ouvindo outros conhecimentos que se opõem de forma descarada ou de forma sutil, melhor dizendo, que se opõem de maneira leve e que faz com que muitas vezes o nosso coração seja enredado por aquilo, acredite, querido, é porque esses conhecimentos, essas fontes, elas cogitam das coisas dos homens. Como aquela figurinha de WhatsApp que diz assim, se te faz bem, então não tem problema, alguma coisa assim. Aí embaixo tem assim, assinado Satanás. Não sei se você já viu essa. Mas é basicamente isso aqui, para resumir. A figurinha resumiu tudo isso aqui. O inimigo das nossas almas não apresenta para nós as cogitações do inferno, as propostas infernais dele para a nossa vida, mas ele apresenta para nós aquilo exatamente que o nosso coração deseja, porque cada um de nós é tentado segundo a nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e nos seduz. A palavra sedução vem de uma raiz de uma palavra que significa derrotado, controlado, conquistado. Quando nós somos seduzidos pela nossa cobiça, nós estamos dizendo, não tenho forças para ela, eu cedo, ela me aprisiona. Os nossos vícios são a causa dos nossos próprios sofrimentos. Eu quero citar mais uma vez, agora capítulo 1 da nossa confissão, porque nós lemos sobre a salvação aqui no nosso catecismo, e eu quero pensar um pouco sobre esta palavra, como ela é usada nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos nos encaminhar aqui para o final. Capítulo 1 da nossa confissão afirma que a natureza e as obras da criação e da providência, elas nos tornam indesculpáveis, porque ela revela a sabedoria, a bondade de Deus, o poder de Deus. No entanto, elas não são suficientes para dar ao homem aquele conhecimento de Deus necessário para a salvação. E talvez aqui more um dos nossos grandes problemas dos nossos dias. É porque o meio evangélico brasileiro sequestrou a palavra salvação, atribuindo a ela apenas aquilo que ela se refere à eternidade. Como se as consequências do nosso pecado só nos gerasse miséria, dor e sofrimento para a eternidade. E não aqui, no hoje, no agora. Então, observe. No Antigo Testamento, a maior parte das Escrituras, o termo salvação, via de regra, aponta e se refere para o que Deus está fazendo aqui, no momento, no agora. Sem deixar o seu aspecto escatológico, o amanhã,
aquilo que Deus fará com o seu povo, mas pensando agora numa salvação que se completa em todo esse processo que o Senhor estabeleceu para a sua revelação, para a consumação de todas as coisas e redenção do seu povo. Mas o termo salvação, eu e você precisamos compreender. Ele está vinculado às obras que o Senhor realiza nos nossos dias hoje. Salmo 13, por favor, abra comigo. O último versículo, para que a gente possa ilustrar isso aqui. Versículos 5 e 6, que são os últimos versículos. No tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração, aonde? Na tua salvação. Então ele arremata no versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. É desta salvação que ele está falando. O Senhor me tem feito bem. O meu coração se regozija nesta salvação. Deus não é um Deus apenas da nossa vida que influencia, que interfere, que afeta, que age, que move, que altera a nossa vida apenas na eternidade. Deus é um Deus que faz isso hoje e agora. Ele continua intervindo na nossa vida. Ele continua a ser aquele que faz com que os caminhos que nós começamos a produzir como fruto da nossa queda, do nosso pecado, sejam alterados. A sua graça, a sua misericórdia, nos assistindo todos os dias, não permitindo que a gente sucumba à miséria do nosso próprio coração. E por isso a confissão nos diz ainda no mesmo parágrafo, eu quero pular aqui, depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento, conforto da igreja, contra a corrupção da carne, observe, contra a malícia de Satanás e contra o mundo. Não tem outra luta, minha e sua, contra nós mesmos, contra o diabo e contra o sistema do mundo que se opõe a Cristo. O sistema que está fundado, alicerçado e guiado pelo espírito do anticristo, como o apóstolo João diz na sua primeira carta. Eu e você temos essa luta na vida, essa luta aqui no mundo, e eu e você precisamos compreender. Salvação não se refere apenas à eternidade, mas àquilo que Deus opera em nossa vida, no hoje, no agora, porque nós vivemos em um mundo de trevas, em um mundo caído, temos todos os principados e potestades para lutar, além do nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto e enganoso. Eu quero então caminhar para o fim com você, querido, pensando que a Bíblia nos ensina que devemos evitar todo uso de fontes, de conceitos, de terminologias que estejam ou que sejam produzidas por esse sistema mundano, que se opõe à palavra de Deus, porque o salmista afirma que são malfeitores todos aqueles que se opõem à palavra de Deus como sendo a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós devemos evitar tudo isso. O apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12 e 13, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O estudo do homem, com todas as suas vicissitudes, virtudes e vícios, todas as faculdades de sua natureza, não pode ser classificado, nunca jamais poderá ser norteado como verdade absoluta pelas experiências e pelo acúmulo de experiência humana. A observação,
o estudo do próprio homem nunca pode ser aquilo que nos conduz, porque o próprio homem é uma fonte corrompida para conduzir a alma de quem quer que seja. A visão de Deus da nossa alma, da nossa parte imaterial, Lu Priolo, em seu livro Pressupostos do Aconselhamento Bíblico, diz que Deus enxerga a nossa alma, o aspecto imaterial do homem, de forma completamente diferente da que é inventada pelo próprio homem. Nós vivemos épocas de profundo perigo, querido, na maneira como nós devemos orientar a nossa alma e tratar a nossa alma e o nosso coração. Porque muitas fontes se levantam propondo para nós as suas receitas, os seus caminhos, as suas soluções. Mas somente a lei do Senhor é que é perfeita. Somente a lei do Senhor é que santifica. A palavra, como citei aqui, do Salmo 19, da restauração da alma, é uma palavra que é traduzida para o Novo Testamento, também usada como santificação. Veja, santificação não é apenas um aspecto religioso da vida. Santificação é Deus fazendo com que absolutamente todo o nosso ser possa ser novamente trazido de volta à sua origem, à origem perfeita que o Senhor Deus nos criou para sermos nele e em Cristo Jesus. Por isso, Jesus é aquele que restaura em nós a imagem e semelhança de Deus. Por isso, eu e você caminhamos para sermos cada dia mais semelhantes a Cristo, em toda a sua humanidade, semelhante a Ele, homem perfeito, ser humano perfeito, Deus entre nós. O Senhor Jesus pede ao Pai, em João capítulo 17, que Ele nos santifique, que Ele nos restaure na verdade. E então Ele confirma, a tua palavra é a verdade. Não há outra verdade, querido. Há muitas falsificações de verdade. Há muito conhecimento produzido pela experiência humana em nossos dias, que se apresenta como verdade, como boas propostas, se queremos um coração e uma alma realmente restaurados. Somente na palavra de Deus é que nós podemos encontrar. Há eternamente e infinitamente mais, na fonte revelada, a palavra, para a nossa vida, para a nossa alma, muito mais do que todas as fontes artificiais, falsificadas, fontes turvas, criadas por nós e criada por nossa ciência. Nós precisamos, como o povo de Deus, sempre diante desta palavra, nos curvarmos e clamarmos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos uma geração, querido, que já vem há mais de 150 anos recebendo propostas de nos desviarmos da palavra de Deus. Como? Negando-a completamente? Não. Mas colocando outras coisas junto dela para ajudá-la na nossa vida. Colocar outra coisa como equivalente à palavra é dizer que a palavra é apenas uma escritura humana. Se é divina, nada mais pode se equiparar a ela. Nada mais pode ser colocado por nós como a autoridade que ela tem para a nossa vida. Ninguém, nada pode se comparar à palavra que o Senhor nos revelou. Por isso, eu quero concluir com alguns nãos, o que normalmente não é aconselhado, mas eu quero pensar que, às vezes, os nãos são exatamente aquilo que Deus usa para que a nossa vida possa encontrar o seu destino, o seu eixo, o seu trilho correto. Porque não importa simplesmente andar nos trilhos, se os trilhos não forem os verdadeiros. Não importa chegar a algum lugar, importa chegar onde nós de fato temos que chegar, segundo a palavra de Deus. Não se guie
por um uso aleatório das Sagradas Escrituras. Não seguir por um texto qualquer que você põe o dedo. Isso é pernicioso. Isso desvia o nosso coração do ensino genuíno das Sagradas Escrituras. Ela é fonte, ela é lâmpada, ela é luz, mas ela precisa ser compreendida. Ela é ensinável. É por isso que o Senhor nos manda ensinar aos nossos filhos diariamente, todos os dias, constantemente. Não tome conselhos pessoais, conselhos profissionais, como sendo a guia para a tua santificação e para a restauração da tua alma. Quando conselhos amigos, conselhos de pessoas confiáveis, quando conselhos de profissionais, quando esses conselhos não se submetem ao crivo, ao juízo da palavra de Deus, eu e você precisamos, em nome de Jesus, clamar ao Senhor: Deus, não deixa que a minha esperança na Tua palavra me envergonhe. É nela que eu vou me ater, é nela que eu vou confiar, é nela que eu vou permanecer, porque somente a palavra do Senhor, segundo as suas próprias promessas, é que podem vivificar um coração que esteja quase que se esvaindo de todas as suas forças. É na escuridão da nossa alma que lá podemos clamar: Senhor, vivifica-nos, porque a palavra dele promete, e o Senhor que prometeu é o Senhor que cumpre. Nós acreditamos nisso, querido. Reafirme a sua fé, reafirme aquilo que você crê na palavra de Deus, porque nós vivemos em um mundo que, por todos os lados, nos chama a esquecer dela, nos chama a evitar essa palavra. Não tente fazer provas. Isso não é se guiar pela palavra de Deus. Esse é um termo que ficou comum demais no meio cristão, evangélico, brasileiro. Eu vou fazer prova com Deus. Porque a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Mas isso é um fato. Ninguém tem que provar a Deus. Tem que confiar na palavra que Ele prometeu e que Ele nunca descumpriu. Nunca. Você não será o primeiro a experimentar isso, porque o Senhor não muda. Você e eu mudamos, mas Ele não. Você e eu mudamos, a palavra não. Há perdão. Nele nós encontramos essa segurança. Não seguir também como verdade absoluta, olhando para portas abertas. Não, porque Deus abriu uma porta para mim. Pera. Não coloca esta oportunidade que apareceu nas contingências da vida no mesmo pé de revelação. Foi Deus que abriu. Porque se a porta abriu, então foi Deus. Mas como assim? Não seguir, querido, porque isso não é se guiar pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o alicerce maior para que eu e você nos guiemos naquilo que é correto, naquilo que é reto e santo, naquilo que não é simplesmente conduzido pelo nosso próprio impulso e egoísmo. Depois a palavra de Deus nos dá orientações mais específicas quanto a elementos, a movimentos do nosso próprio coração, mas acima, nessa pirâmide, Ele te dá, então, a tua liberdade em Cristo, a tua liberdade cristã, para decidir. Mas você tem que decidir, e não colocar para Deus, dizendo que Ele mandou. Decida confiando que nele, que aqueles que esperam nele,
aqueles que amam a Ele e a sua palavra, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Isso significa que você não vai fazer escolhas equivocadas? Tomar decisões erradas na sua vida? Vai tomar. Mas a palavra diz que todas as coisas cooperarão. Até mesmo os erros, os caminhos errados que você tomou, o Senhor fará com que, na humildade do seu coração, no temor do seu coração pela palavra de Deus, Ele fará com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Não seguir por ideias, não seguir por sentimentos, não seguir por impressões, como se essas impressões do seu coração fosse a própria voz de Deus. Porque eu senti o Senhor me conduzindo para tal direção, porque eu senti o Senhor conduzindo, às vezes, você sentiu, querido, foi o constrangimento do Espírito, porque a tua decisão foi claramente contrária aos princípios da palavra de Deus. Quando isso acontece, arrependa-se. Às vezes você toma decisões em sua casa, e aquelas decisões serão boas somente para você. Sua mulher, seus filhos vão pagar um preço caríssimo por isso. Você tomou uma decisão egoísta. Aí você vai dizer assim, eu estou sentindo o Senhor me conduzindo agora para ir em outra direção. Assim, o nome disso é arrependimento. A palavra de Deus já tinha te orientado e você desobedeceu. O que você está sentindo é o Senhor dizendo, arrependa-se e volte para o seu caminho. Você percebe? São coisas muito sutis, que muitas vezes vão caindo num uso comum na nossa vida, e o nosso coração, que já é desesperadamente corrupto, vai entrando em um turbilhão de caos, que muitas vezes nós não encontramos muito bem onde é que começou esse caos que se estabelece na vida, mas na verdade é pela falta de humildade e de submissão à palavra de Deus. Eu quero, querido, que você, nessa noite já, lembre-se que é pela santificação e pela mortificação da nossa carne que nós devemos nos guiar. E isso nós encontramos na santa palavra de Deus. Não segundo o nosso egoísmo, mas pela humildade, pelo serviço que nós devemos nos guiar. Por coisas que não vão prejudicar a outros, por coisas que não vão te levar à escravidão ainda maior daquilo que são os nossos vícios. Devemos nos guiar por absolutamente tudo que nós temos convicção que redundará em glória para Deus. O último versículo do Salmo, então, querido, nos ensina aquilo que talvez seja a grande necessidade da nossa época. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Ele começou afirmando do amor que tem pela lei do Senhor, e conclui dizendo, o caminho que faço é porque eu sei, Senhor, eu sei quem Tu és, o quão santo Tu és, eu sei da Tua lei, dos Teus juízos. Ele teme a Deus. E muitas vezes o abandono da palavra, as decisões equivocadas, elas não têm outra origem qualquer, senão um coração que parou de temer as consequências, a miséria do próprio pecado. A mão do Senhor nunca age de forma equivocada. Querido, para o tempo em que eu e você vivemos, sim, o dia em que o Senhor nos pega na esquina. Sim, o dia em que o Senhor nos corrige e pesa a sua mão. Esse temor precisa ser resgatado em nosso coração, porque de Deus e da sua santa lei, ninguém
poderá zombar. Devemos amar essa lei. Devemos temer a esse Deus. O temor fará com que todos os dias, eu e você, busquemos com toda a força do nosso ser a observância da sua santa lei. Fará com que eu e você aborreçamos todas as outras fontes que tentam conduzir a nossa vida. Somente a lei do Senhor. Somente a palavra de Deus. Somente as Escrituras. Amém.